Olá, quem fala é o professor Cláudio Sarian, eu sou formador e orientador de profissionais que atuam na área de licitações e contratos da administração, seja na área pública, seja pela área privada. Eu atuo neste ramo há mais de 25 anos e já formei mais de 100 mil alunos que vêm elaborando editais e fiscalizando e executando contratos. É uma satisfação estar conversando contigo. Eu gostaria de te dar as boas-vindas a essa série de vídeos onde eu quero te apresentar como esses profissionais podem melhorar seu desempenho. É possível sempre aprimorar o nosso desempenho e contribuir definitivamente para a melhoria da aplicação de recursos públicos. Por isso é importante todos estarmos preparados para o novo jogo das licitações que está por vir. Isso significa oportunidade e desafios. Para os servidores públicos, existe um caminho para reduzir riscos nas contratações e evitar responsabilizações pessoais. Mais ainda, pessoal, contribuir significativamente para a melhoria da qualidade de serviços para a população. Por outro lado, para os profissionais que atuam em empresas privadas, é possível encontrar um segmento muito lucrativo, que envolve muitos recursos, evitando e sabendo trabalhar com a lei, que aventureiros ganhem as licitações com preços inexequíveis ou com jogo de planilha. Mesmo que você atue em uma microempresa ou empresa de pequeno porte. Aliás, para essas empresas, existe uma série de benefícios para que elas participem das licitações, como a simplificação das obrigações e alguns processos exclusivos apenas para elas. Para começar, é importante estar atento ao volume de recursos que a administração pública gasta anualmente, nas mais diversas áreas ligadas à aquisição de bens, execução de obras e execução de serviços. São valores consideráveis. Segundo a OCDE, de 10 a 15% do PIB do Brasil está envolvido com compras públicas. No Brasil, se a gente traduzir em reais, isso vai significar centenas de bilhões de reais por ano. E por isso você já percebe o quanto é importante a gente estar tratando desse mercado de compras públicas. O painel Compras Públicas do governo federal mostra que em 2020 e 2021 as compras públicas apenas na área de material totalizaram 61 bilhões de reais. E esse valor, eu friso, é somente para aquisição de materiais. Para aquisição de serviços foram gastos mais 48 bilhões de reais. Se eu somar os dois valores, a gente vai ter uma quantia aproximada de 110 bilhões de reais em 1 ano e 2 meses. Vejam o quanto isso é significativo. Se a gente acrescentar a esses 110 bilhões as compras de 26 estados, do Distrito Federal e de mais de 5 mil municípios, você já tem uma ideia do potencial do mercado das compras públicas nacionais. E a consulta a valores totais ou por segmento é muito fácil por acesso ao painel de preços do governo. Existe um site da internet que nos dá essas informações. Vocês querem um exemplo? Vamos pesquisar, a título de exemplo, eu friso, a aquisição de aparelhos de ar-condicionado. Foram mais de 1.000 processos de compras com valores aproximados de 250 milhões de reais. Esse sistema permite que a gente faça outras pesquisas, como a compra por órgãos, os valores totais e unitários dessas compras e a localização geográfica de cada uma delas. E eu falei apenas de um item, ar-condicionado, para você ter uma ideia da dimensão do mercado. É possível, e a administração contrata desde papel higiênico até obras complexas. Então, você já tem uma dimensão do valor que a gente está falando. Antes da gente começar a aprofundar no tema, eu quero te parabenizar por estar aqui comigo. Eu gosto muito de ler alguns livros, de assistir palestras, eu entendo que isso é uma maneira da gente estar se aprimorando, e uma delas me chamou muito a atenção, do Harv Eker, um autor do livro, você deve conhecer, Segredos da Mente Milionária. E ele dizia que grande parte do sucesso, 80% disso, é apenas estar presente. Portanto, se você está presente aqui comigo, você já tem uma grande parte do caminho do sucesso andado. Tá? Essa dedicação e a presença e a atenção que vocês vão ter durante essas aulas, essas masterclass,
tenho a certeza será muito significativa para o aprimoramento pessoal de cada um. Mas o fato é que eu sou uma pessoa comum. Eu me formei em engenharia civil, depois em direito, e acabei me transformando com o tempo, com o trabalho, em um especialista em contratações públicas. E percebi como são cometidos graves equívocos em questões simples por diversos profissionais. Por isso, eu procurei contribuir com essas pessoas que trabalham em contratações públicas por meio de aulas, palestras e também escrevendo alguns livros decorrentes do meu aprendizado profissional. O primeiro livro que eu escrevi foi Obras Públicas, Licitação, Contratação, Fiscalização e Utilização. Talvez você conheça esse livro. Ele acabou se transformando em um best-seller nessa área de licitações, porque eu procurei fornecer o passo a passo para a contratação de obras e serviços de engenharia. Isso, no momento que foi lançado, tinha poucos livros na área, foi muito bem recebido pelo público. E com a edição das novas leis que vieram depois da 8666, eu procurei escrever outros 2 livros que tratassem dessas leis específicas. O primeiro, RDC e a contratação integrada na prática, ele apresenta 250 questões fundamentais sobre o RDC. Eu procurei detalhar e esmiuçar o RDC. No segundo, eu falei sobre a lei das estatais, um normativo extremamente importante, aprovado em 2016, a Lei 13.303, que acabou incorporando a lógica de governança às contratações públicas. Ficou muito bacana esse trabalho duplo entre governança e contratações públicas. Além desses 3 livros, eu tive a oportunidade de escrever em coautoria 2 outros livros ligados à governança e gestão pública. Aí você está pensando, mas isso só acontece com Cláudio, não é para todo mundo se tornar um especialista. Já sou velho demais para aprender, ou vou me aposentar em breve e não preciso aprender tudo isso de novo. Eu sou jovem demais, me formei faz pouco tempo, acho que isso não é para mim, não vou mexer com licitações e contratos. Isso é muito comum, né? As pessoas dizerem, eu não tenho experiência sobre licitações e contratos, e a gente tem que mudar esse paradigma. Eu vou dizer para você uma coisa importante. Com certeza, eu não sou o único especialista na área de contratações, pois eu acompanho muitos dos meus alunos que estão vivendo verdadeiras transformações na medida em que eles se dedicam, lendo livros, assistindo vídeos, fazendo cursos, fazendo treinamentos. Eu garanto para você que essa visão de especialista vai fazer muito sentido no decorrer desta apresentação. Já que eu te mostrarei como eu me tornei um especialista e como você também pode se tornar um especialista em contratações públicas, seja na condição de servidor público, seja na de profissional da iniciativa privada, o famoso analista de contratações que atua pelas empresas. Então, se prepare, porque ao final desta semana você vai perceber o mundo das contratações públicas de uma forma que você nunca havia imaginado antes. O quanto ele é interessante, o quanto ele é bacana quando a gente domina os conhecimentos básicos. E você vai encontrar uma transformação que poucos profissionais nessa área acreditam ser possível. Então, eu peço que você disponha de alguns minutos e mantenha a sua mente aberta para descobrir os detalhes em atuar no mercado das contratações públicas. Volto a dizer, seja como servidor, seja como profissional da iniciativa privada. Esteja pronto para uma virada de chave em sua vida profissional. Mais do que uma opção, essa virada de chave vai ser obrigatória, considerando que uma nova lei de licitações será publicada, uma carreira honesta, gratificante e que te permite agir em prol da sociedade, usando o seu conhecimento técnico adquirido ao longo da sua vida para beneficiar milhares de pessoas que precisam de bons serviços públicos de qualidade e com preços justos. Vamos esquecer a discussão de sobrepreço e superfaturamento, porque se a gente fizer bem feito, a gente evita esse tipo de problema. E aqui eu queria fazer uma observação importante, às vezes as pessoas confundem. Empresas e a administração pública são parceiras no processo de contratação. É um jogo de ganha-ganha. A administração, por um lado, recebe bons produtos ao final do contrato, e as empresas, também ao final do contrato, precisam ter um lucro justo, um lucro devido, porque assim funciona o capitalismo. E assim sempre deve ser, e eu acredito que isso é plenamente possível se houver um trabalho harmônico entre a administração e as empresas
privadas que atuam nesse setor de contratação. E talvez você esteja se perguntando, mas quem que é esse cara que está querendo falar sobre tudo isso? Então, eu gostaria de me apresentar, falar um pouquinho da minha trajetória de licitações nessa área, porque ela começou há bastante tempo e começou na iniciativa privada. É bacana que eu tenho dois momentos, um na iniciativa privada e outro no setor público. Eu me formei em Engenharia Civil na Universidade de São Paulo e depois fiz algumas pós-graduações de administração de empresa, de auditoria de obras e tive a oportunidade, voltando lá ao início da minha carreira, de engenheiro civil ainda, de executar grandes obras como rodovias, prédios residenciais e shopping centers. Recém-formado, eu fui contratado por uma empresa que fazia muitas obras para o governo. Havia uma boa equipe nessa empresa e a gente teve a oportunidade de aprender bastante, seja na execução, seja na contratação. E durante a contratação de empreendimentos públicos, a gente tinha dois problemas durante o processo. O primeiro era ganhar as licitações, porque sempre apareciam concorrentes com preços muito baixos e a comissão de licitação, com receio de desclassificar essas empresas, acabava declarando elas, aventureiras, como vencedoras dos certames licitatórios. Essas empresas ganhavam a licitação e depois não entregavam os objetos pactuados. O segundo problema, quando a gente ganhava a licitação, era gerenciar o contrato. Uma vez que a gente tinha pouco conhecimento, à época ainda do decreto 2.300 e depois da 8.666. E para piorar, não era só a minha equipe que tinha pouco conhecimento, os fiscais também tinham pouco conhecimento, os fiscais da administração pública. E eu me lembro que, no decorrer da execução contratual, muitos problemas apareciam. E o fiscal pedia para a gente, corrija a medição no ponto A ou no ponto B. E a gente não entendia direito por que corrigir essas medições. E o fiscal também não tinha o conhecimento, porque ele dizia, olha, o departamento jurídico pediu para corrigir, mas eu não sei por quê. E ficava nesse ping-pong, vai e vem, que eu acredito que muitos de vocês já tenham passado, seja atuando como servidor público, seja como profissional da área privada. Em 1990, eu me lembro muito bem, eu resolvi montar uma empresa para fazer obras para o governo. E percebi a dificuldade que era ganhar agora como empresário. E, em especial, eu tinha um outro problema mais sério, porque aí eu já tinha custo fixo dos empregados que trabalhavam para a empresa. Concluindo, eu pedi muitas licitações por empresas que usavam artifícios dos mais variados possíveis para entrar no começo e depois virar o contrato. Algumas conseguiam, outras não conseguiam. E, como o mercado estava fraco à época, eu resolvi fazer um concurso para o Tribunal de Contas da União. Na época eu nem sabia direito o que é que o TCU fazia, mas eu percebi uma oportunidade, uma boa condição de carreira, tive um esforço enorme para passar, o concurso do TCU é muito concorrido, são 100, 200 candidatos para uma vaga, e consegui, graças a Deus, ser aprovado e entrei na carreira pública. E aí sim eu consegui entender, por meio de vários treinamentos, aquele emaranhado de comandos da Lei de Contratações Públicas, a Lei 8666. E mais ainda, a importância que a jurisprudência, que é a decisão dos tribunais de contas, tem para eu poder entender a lei. Eu não conseguiria entender a lei alheio à jurisprudência. E naquela época que eu entrei no TCU, ele estava especializando uma área técnica para cuidar de obras públicas à demanda do Congresso Nacional. Em 2001, o tribunal resolveu criar uma secretaria especializada e eu fui convidado para ser o titular dessa secretaria, que se chamava Secretaria de Fiscalização de Obras e Patrimônio da União, a famosa SECOB. E aí eu percebi a dificuldade das organizações públicas manejarem todas essas leis, todos esses normativos. A gente fazia, para você ter uma ideia, 400 fiscalizações por ano em órgãos e entidades da União, do Estado e dos municípios. E percebimos uma série de irregularidades. Algumas delas, projeto básico ruim, orçamentos mal elaborados, empresas aventureiras contratadas, deficiente acompanhamento do andamento das obras e dos objetos contratados, havia de tudo. E, obviamente, a consequência é desperdício de milhões de reais dos cofres públicos.
sem qualquer resultado para a sociedade, porque os objetos simplesmente não eram entregues. Acabavam no meio, obras paralisadas, muitas demandas judiciais, e aí sim eu percebi que a melhor maneira de ajudar era por meio de palestra, de publicação de livros, porque eu poderia consolidar os principais erros para que as pessoas tivessem conhecimento e não os cometessem. Como eu disse, nesses mais de 25 anos, com mais de 100 mil alunos treinados, eu percebi que existia um conjunto de irregularidades muito comuns cometidos por todos. E, treinando essas pessoas, eu recebi com muita alegria durante essa minha trajetória feedback desses alunos. E eu achei legal contar essa história pelas coincidências em minha trajetória profissional. Primeiro na iniciativa privada, com muita dificuldade, e depois na pública, com maior treinamento. E talvez, ouso até dizer, que se eu tivesse todo o conhecimento que eu adquiri no setor público, a época em que eu era empresário, eu continuasse lá trabalhando, porque era possível ganhar licitações, era possível atuar de uma forma boa, com lucro justo. Bastava eu apontar os defeitos nas propostas dos outros para poder ganhar. Mas eu estou muito satisfeito, não estou triste por isso, e eu percebi, na condição de auditor, o quanto é possível contribuir para a boa e regular aplicação de recursos. Legal? Não tenho dúvida que atuar nessa área de licitação requer preparo adequado. Existem milhares de profissionais, milhares, que trabalham no modo tentativa e erro até chegar a uma solução minimamente aceitável, que no final leva a diversos problemas na execução e recebimento desse objeto contratado. Uma curiosidade, vamos começar a informalizar um pouco essa apresentação. Você tem pleno conhecimento das etapas de uma contratação pública? Você conhece as principais irregularidades em licitações cometidas que acabam gerando responsabilização dos profissionais envolvidos? Se você conhece, coloca no chat aí, conheço, eu sei, ou eu tenho dúvida, porque eu vou te explicar isso durante esta semana. Nos últimos anos, e a gente percebe bem na divulgação da mídia, existem algumas expressões muito utilizadas pela empresa. Apagão das canetas, direito administrativo do medo no serviço público, com a ideia do receio dos servidores em praticar atos ligados a licitações por medo de uma futura responsabilização, o que leva a processos de contratação demasiadamente lentos. Na verdade, uma das principais causas desse medo, eu não tenho dúvida, está na dificuldade dos profissionais que atuam na área em entender o elevado número de leis existentes, além de toda a jurisprudência dos tribunais de contas. Por outro lado, o resultado das contratações é preocupante. Para vocês terem uma ideia, num levantamento recente do TCU, foram detectadas mais de 15 mil obras inacabadas. 15 mil. Em termos de estudos, a Fundação Getúlio Vargas diz que existe desperdício de 1 a 4% do PIB por conta de contratações mal elaboradas. De acordo com dados da Secretaria do Direito Econômico, o desperdício chegava mais ou menos à casa dos 20 bilhões de reais. Olha o tamanho do prejuízo que acontece por falta de um bom manejo. E eu sempre me pergunto, seria possível a gente ter no Brasil uma quantidade suficiente de profissionais que atuassem ou que atuem como se tivessem, ao invés de apagão das canetas, canetas iluminadas? Será que é possível a gente trabalhar com esse cenário? Eu acredito que sim. Numa visão de um mundo abundante, de um mundo próspero, é plenamente possível a gente conseguir construir um mundo em que a empresa ganhe o seu lucro justo e a administração também ganhe. O servidor público preparado teria uma carreira mais próspera, menos medo, uma possibilidade de ascensão na organização mais rápida. Eu acredito nisso. Por outro lado, os profissionais que atuam nas empresas, seja como analista de licitação, seja como gerente de contrato, que consigam propiciar um lucro melhor para essas empresas e, por que não, também ajudar a sociedade. Eu vejo um processo em que profissionais da iniciativa privada e servidores públicos podem trabalhar no jogo ganha-ganha. Eu uso muito essa expressão. A administração em receber bons produtos a preços justos e exequíveis. Primeiro lugar. Segundo,
as empresas em terem bons lucros pela entrega de bons produtos. Ainda, as empresas aventureiras, por óbvio, estariam fora desse jogo, até que entendessem que há um objetivo maior nas contratações públicas. Também estariam fora servidores com pouca capacidade para aplicar adequadamente esse conjunto normativo afeto ao processo de contratação. Se você está aqui buscando aprimoramento, com certeza está buscando fazer parte do grupo do jogo ganha-ganha. E teremos, sem dúvida nenhuma, um novo jogo daqui para frente. As regras das contratações públicas irão mudar significativamente. Uma nova lei será aprovada até o dia 5 de abril. E serão muitas novidades a serem conhecidas pelos servidores e pela iniciativa privada. Meu avô dizia muito uma frase: quem chega cedo bebe água limpa. Para você ter uma ideia, a Lei 8666 tinha 126 artigos. A nova lei vai ter aproximadamente 200 artigos. Eram, na 8666, 25 mil palavras. Agora serão 40 mil palavras. Enquanto atualmente temos diversas leis específicas, além da 8666, como a do pregão, a do RDC, com a nova lei, a tendência é que toda a legislação seja concentrada apenas em uma norma. Nesse ponto eu te pergunto, qual é o melhor caminho diante desse contexto? Aprender a utilizar a nova lei com antecedência ou deixar para aprender gradativamente no momento em que ela for publicada por meio de tentativa e erro? Tenta, não deu certo, começa de novo, não deu certo, começa de novo, né? Eu não tenho dúvida de que esse cenário é gigantesco e complexo. E ele está surgindo de uma maneira que vai exigir um novo preparo dos profissionais. O mercado de trabalho, que já era extremamente carente desses bons profissionais, com a lei antiga, tenderá a abrir excelentes oportunidades para aqueles profissionais que estiverem preparados, sejam os servidores, sejam aqueles profissionais da iniciativa privada. E só de você estar aqui aprendendo algo novo, eu tenho a certeza de que você é o tipo certo de pessoa para se destacar numa carreira de sucesso. Você está curioso em aprender uma lei antes mesmo dela ser publicada. Imagina como vai ser legal quando ela for publicada e você estiver preparado. Onde você pode ser muito bem remunerado se estiver na iniciativa privada. E se estiver no serviço público, eu sei das limitações salariais, você pode ser promovido, pode ter cargos melhores. Mais ainda, sem o risco de responder a possíveis processos de responsabilização no futuro. E vou te dizer uma coisa, você consegue isso tudo sem ter que mudar quem você é, apenas aproveitando o conhecimento que você já possui, por meio de um treinamento estruturado, por meio de um balizamento. E é uma realidade que está muito próxima de você. Volto a dizer, você tem 80% do caminho andado por meio da vontade de aprender. O restante vai se dar por meio de pequenos detalhes que farão grandes diferenças na sua trajetória profissional. Esteja atento, nada é impossível, e o que fará esses 20% mais difíceis de você evoluir são influências externas, que podem muitas vezes vir de pessoas até que se importam contigo, pessoas que estão sempre com precaução dizendo, cuidado com isso, cuidado com aquilo, mas elas não têm a noção do quanto é importante você estar preparado para a nova realidade. E são essas crenças limitantes que acabam travando o sucesso de muitos profissionais que querem se dedicar à licitação. A gente sempre ouve frases do tipo: esse negócio de licitação é tudo esquema, eu não quero participar de processos licitatórios, pois eu vou ser responsabilizado depois. Tenho medo dos tribunais de contas, seja da União, seja dos municípios. Deus me livre de atuar em licitações. Nunca vou conseguir fazer uma boa contratação com uma lei tão grande, com tantos artigos. Somente empresas aventureiras ganham licitações. Apenas os amigos dos chefes são promovidos. Pessoal, isso tudo é crença. Está errado, a gente precisa mudar essa percepção. E como resultado dessas crenças, você acaba ficando no emprego normal, sem promoção, com medo de avançar num próximo nível da sua carreira profissional. Com chefes que não te valorizam
e não respeitam o seu tempo. É muito refazimento por conta de falta de conhecimento. E muito menos acabam lhe dando a oportunidade que você merece. Isso acaba perpetuando dificuldades e preocupações financeiras. A gente tem que quebrar esse paradigma. A ansiedade, o estresse, o medo de crises, dos erros que nós enfrentamos, isso é preciso ser deixado para trás. E eu sei como isso acontece, pois eu tinha, lá no começo da minha vida profissional, essas mesmas crenças. Evoluí, percebi que algumas dessas crenças me atrapalhavam muito, por isso eu espero romper, eu também tenho feito esse esforço, grande parte dessas crenças, e que você também acabe com grande parte dessas crenças negativas por meio do que eu vou te apresentar durante essa semana. Porque eu tenho certeza absoluta que você tem capacidade de alcançar o sucesso que você merece em muito pouco tempo. Não tenha dúvida que você vai conseguir alcançar esse sucesso. Então você pode ficar tranquilo que eu vou procurar dar o máximo para te ajudar durante essa semana. Eu acredito, como eu disse, ser possível melhorar, e nessa série de apresentações eu vou compartilhar alguns detalhes e te ensinar algumas estratégias bem simples, que pouca gente usa no Brasil. Eu vou te apresentar um método que eu criei, que eu chamo o método 4x4, que traduz 4 dimensões e 4 mecanismos para um licitante de sucesso. É uma maneira de estruturar, uma metodologia em que eu consigo estruturar as ideias para poder conseguir não me esquecer de comandos legais importantes. E esse método 4x4, que já valia para as leis antigas, eu já atualizei para a nova lei de licitações. E você vai perceber que vai ficar muito fácil entender a nova lei utilizando esse método que eu volto a dizer, estruturado. E com esse procedimento, você vai poder repetir ou fazer 5, 10, 20 licitações por ano. Porque no momento em que você entende o processo, ele caminha mais rápido, com menos retrabalho e com mais eficiência. Por isso eu te peço, fica comigo durante essa semana, aprenda o método 4x4, que você vai subir de patamar em uma carreira profissional que você sempre desejou ou que você atua através das licitações públicas. Carreira que muitos têm receio de participar e eu vou mostrar que não é nada tão difícil assim. Mas para facilitar ainda mais, eu gostaria de que você deixasse um comentário teu falando sobre o que você acha da Lei de Licitações e Contratações Públicas nova, se você tem alguma dúvida ou alguma coisa que você gostaria de descobrir nas próximas apresentações, para que eu possa, de uma maneira dinâmica, manter o contato contigo. E deixa também qualquer tipo de pergunta, não se esqueça, que pode ter surgido agora durante a minha apresentação, uma observação, algum receio, para que eu possa te ajudar de uma maneira mais efetiva e assim a gente pode, inclusive, aperfeiçoar o método 4x4, inserindo novas questões, novas diretrizes nesse método, tá? E, obviamente, eu te peço um favor, convide os seus colegas, né, principalmente aqueles que sempre duvidaram da possibilidade de se fazer uma licitação de uma maneira estruturada. Convida, vamos tentar amplificar a utilidade desse curso que eu estou propiciando para vocês e mostrar que é possível, eu volto a dizer, um jogo ganha-ganha entre a administração pública e empresas privadas. Eu tenho a certeza de que esses vídeos vão ser uma boa oportunidade para que todos visualizem licitações de uma maneira bem diferente, bem bacana e na certeza de que a gente pode contribuir com a sociedade. Isso foi um aperitivo do que está por vir essa semana. Eu espero que você tenha gostado dessa primeira aula e aprendido algo novo para a sua vida profissional. Agradeço você por ter ficado até o final dessa aula. A gente se vê na próxima. Até mais. Um grande abraço para você.